الشباب التقي الزكي النقي البهي العتي الأدي إلى آخر سجع الكهان صار اليوم خائنا وعميلا، لأنه لا يحقق لهم ما أرادوه هم. وهذا الخائن العميل هو العميل بالأمس وهو الخائن بالأمس، ما تغيروا، ونحن على بصيرة منهم من أول يوم. Ou porque o Sheikh é da sua terra, ou porque o Sheikh foi o primeiro a lhe ensinar desde assar na terra, então tudo que o Sheikh falar para ele é também não a atana. Ouvimos e obedecemos. الدعوة السلفية في موزمبيق apresenta o tema Halatu Ta'assub, a situação do fanatismo, khutbah de Jum'ah, presidido pelo nosso amado e Ustaz Abu Aisha, Hafidahullahu Ta'ala, Nampula, 7 de janeiro de 2022. Wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، prezados irmãos e irmãs, o tema que pretendemos abordar no dia de hoje é um tema que, por causa dele, as pessoas se juntam, por causa dele, as pessoas se separam, e por causa deste tema, as pessoas se amam, e por causa ainda deste tema, as pessoas se odeiam. Por causa deste mesmo tema, as pessoas aceitam a verdade e rejeitam a verdade. E por causa deste mesmo tema, as pessoas rejeitam a verdade. Aliás, rejeitam a falsidade e aceitam a falsidade. Que tema é este, prezados irmãos? Este é um tema que, por causa dele, os mushriquinas de Meca e os mushriquinas dos povos anteriores demonstraram arrogância, usando este mesmo problema, que é o tema de hoje. Por isso, prezados irmãos,
Se nós formos a reparar a razão da separação dos muçulmanos hoje, dentro do nosso país, assim como dentro de outros países fora, veremos que o problema principal é este tema que iremos abordar. Este tema, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca dele, dizendo: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Allah diz, quando lhes são dito: اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, sigam o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou do Coran e da Sunnah. Eles dizem: nós seguiremos, seguiremos o caminho dos nossos pais. E Allah subhanahu wa ta'ala questiona, dizendo: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Acaso seguiriam os passos dos pais deles, mesmo sabendo que os seus pais não têm intelecto e nem estão sob a orientação do Coran e da Sunnah? E ainda sobre este mesmo tema, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala falou acerca da resposta do povo de Nuh, quando Nuh trouxe palavras de Allah para eles. E eles, em resposta, moveram-se por ignorância e arrogância e deram a seguinte resposta: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Acaso você, Nuh, está a aparecer aqui para nós e nos mandar nós adorarmos apenas um único Allah? وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. E você está a advertir sobre aquilo que os nossos pais adoravam? Você está a refutar as práticas dos nossos pais? E também, por causa desse mesmo tema, o povo de Salih, quando foram chamados também para Tawhid, eles responderam dizendo: أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Acaso você, Salih, está nos a impedir de adorarmos o que os nossos pais adoravam? Prezados irmãos, se vocês forem analisar esses 3 versículos que recitamos neste khutbah, no princípio deste khutbah, vocês irão perceber de que nós não estamos a falar senão acerca do fanatismo. Prezados irmãos, o fanatismo consiste a pessoa a aceitar um determinado conhecimento ou um determinado conselho, ou então a pessoa apegar-se a um determinado caminho simplesmente porque a informação veio de um determinado fulano. Pode ser seu sheikh, ele porque ama seu sheikh, se a informação vier de um outro sheikh, ele não aceita. Ou porque o sheikh é da sua terra, ou porque o sheikh foi o primeiro a lhe ensinar desde assar na terra. Então tudo que o sheikh falar para ele é também não atona. Ouvimos e obedecemos. E se vier uma outra informação do outro sheikh que não seja dentre os seus, aí a pessoa irá rejeitar. Ele vai seguir conselho do sheikh sem ilmo, sem nada. Tudo que o sheikh falar, independentemente se o sheikh está errado ou não, ele está a seguir. E prezados irmãos, este
é o princípio dos mushrikinas. É a principal característica dos mushrikinas. Vocês viram quando o Rasul sallallahu alaihi wasallam convidou a eles para Tawhid, eles disseram o quê? Seguiremos os passos dos nossos pais. Yani seguiremos o dini no qual os nossos pais estavam sobre ele. Quanto a isso que você está nos ensinar, nós não queremos. E isso, prezados irmãos, infelizmente, até hoje, dentro dos muçulmanos, existe. Até hoje, dentro dos muçulmanos, há este problema. Hoje as pessoas não querem aprender din, não se dão tempo de aprender. Mas ao mesmo tempo, eles querem se meter no meio de uma divergência onde estão duas pessoas que têm ilmo. Ele quer opinar. Como é que você está a criticar esse sheikh sabendo que ele já escreveu livros, começou a escrever os livros desde 1987, começou a escrever, e você veio aqui agora. Está a condenar o quê? Está a condenar o quê? É como as pessoas dizem. Mas nós sabemos que esses argumentos são argumentos sem base. Porque o dini não depende da experiência da pessoa dentro do Islã. Não depende do tempo que a pessoa viveu no Islã. Depende do Coran e Sunnah. Independentemente se a pessoa nasceu hoje. Mas se ele traz o Coran e a Sunnah, nós aceitamos. Independentemente se nós odiamos a pessoa, se temos problemas pessoais com a pessoa, mas ele trouxe o Coran e a Sunnah, nós aceitamos. Se ele traz falsidade, independentemente se nós amamos a ele, nós devolvemos, rejeitamos essa falsidade para ele. Prezados irmãos, o fanatismo é algo que é refutado dentro do din. Allah subhanahu wa ta'ala refutou o fanatismo. Rasul sallallahu alaihi wasallam refutou também o fanatismo. No hadith conservado por Imam Abu Daud, assim como conservou Imam Ahmad, hadith de Al-Bara ibn Azib, e também vocês, barakallahu fikum, podem encontrar este hadith no tafsir de Imam Ibn Jarir Tabari, assim como no tafsir de Imam Ibn Kathir. Neste hadith, Al-Bara ibn Azib, quando relata sobre a situação do muçulmano e do kafir, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenar, yani os malaika, aparecerem lá no qabri, a pessoa ser enterrada lá na sua sepultura, aparecerem os dois anjos, fazerem sentar a pessoa, eles perguntarão: Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyuka? E a pessoa responderá, yani se for muçulmano: Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. É uma pergunta. Ele respondeu. Porém, depois dessa resposta, prezados irmãos, vem mais uma outra pergunta que os anjos farão. Dirão: Wama yudrika? Wama yudrika? Como é que você teve essa informação? Conforme veio no Ad-Durar As-Saniyah, na explicação dessa pergunta, Wama yudrika, disse: Ma sababu iqrarika billahi wa rasulihi wa dinihi? Qual é o caminho que te fez você acreditar nisso? Acreditar em Allah, acreditar no seu Rasul e acreditar no seu din. Qual é o caminho que você usou? A mujarradu taqlid fi tasdiq ou bi tariqati al-burhan wa tahqiq? Acaso você conheceu isso usando o meio, yani, de fanatismo? Ou então você usou o caminho de burhan, dalil? Você conheceu as provas? Qual deles? Yani, wama yudrika significa isso. Como é que te chegou essa informação? E o muçulmano responderá dizendo: Qara'tu kitab Allah. Eu li o livro de Allah.
فآمنت به, e acreditei esse livro. Eu acreditei e confirmei o que está lá. E a pergunta que se coloca, prezados irmãos, quanto àquele muçulmano que não se preocupa em aprender, será que ele dirá: qara'tu kitab Allah, eu li o livro de Allah? Ele dirá isso? Vejam que a questão aqui não vai terminar. Isso para demonstrar de que perante Allah, você só falar assim, só, sem provas, sem nada, perante Allah não pega. É importante, ou lá é obrigatório, que você se dê tempo de aprender, conhecer este Allah, quem é. Você não vai dizer: eu adoro Allah. Como é que você vai adorar quem você não conhece? Como é que você vai adorar quem você não conhece? Vejam, prezados irmãos, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, por exemplo, no tempo de Jahiliya, não cometia aqueles shirk que as pessoas cometiam lá. Rasul não consumia álcool, Rasul não injustiçava as pessoas, Rasul não fazia zina antes da profecia, não fazia essas coisas e não fazia shirk. Mas simplesmente porque as coisas que ele não praticava, não fazia aquilo por conhecimento, Allah disse que Rasul estava desviado. Allah disse: você estava desviado. Por isso que disse: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Não te encontramos você, Muhammad, desviado, e te orientamos. Te orientamos a partir do momento que apareceu Jibril e disse para ti: Iqra. Disse para ti: leia. Te ensinou o Tawhid. A partir daquele momento nós te orientamos. Isso para demonstrar que todo muçulmano, todo, independentemente de quem for, que for a praticar o Din al-Islam sem ilmo dessa sua prática, Allah subhanahu wa ta'ala devolve essa ação para a pessoa. Se a pessoa faz 5 salá, não tem ilmo desses 5 salá, simplesmente está a fazer porque está a ver as pessoas também a fazer aqueles movimentos, mas ele não tem nenhum dalil, não aprendeu, Allah não aceita esse salá. Não aceita. Se vocês têm dúvida de que eu estou a dizer, a pergunta que eu faço para os irmãos é: digam-me quando é que Rasul sallallahu alaihi wa sallam praticou salá sem ser ensinado? Quando é que os sahabas praticaram salá sem serem ensinados? Eles primeiro aprendiam, de seguida praticavam. Então, prezados irmãos, quando diz aí ma dinuk, qual é o teu din, significa que você é obrigado a aprender os pilares do din, os pilares da religião. Você tem que conhecer aqueles 5 pilares. E se você conhecer, aí você poderá responder às questões do qabr, inshallah. E quando digo conhecer, não estamos aqui a dizer que você tem que correr, carregar o teu caderno e sentar na madraça. Se você fizer isso, alhamdulillah, é melhor. Mas você tem que fazer, procurar pessoas que conhecem o din. Dizer: olha, eu a partir de já quero aprender como é que se faz salah. Explique-me como é que o Rasul fazia salah. A pessoa vai te explicar oralmente ou por meio de uma aula prática. Rasul fazia assim, e o dalilo é este. Rasul fazia isso. Isso aí perante Allah subhanahu wa ta'ala serve. Mas você só fazer porque as pessoas estão a fazer assim só, isso perante Allah subhanahu wa ta'ala não vai. Prezados irmãos, o fanatismo é algo que Allah subhanahu wa ta'ala advertiu bastante. Os 4 imãs mais famosos, eles refutaram isso e condenaram esta prática de fanatismo. Disse Imam Abu Hanifa rahimahullah: la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu. Não é permissível para qualquer um que for em levar a minha opinião ou o meu dito sem ele saber de onde é que nós levamos, de onde é que o próprio Imam Abu Hanifa levou. Isto é, se você ouve alguma coisa de Imam Abu Hanifa
para o imam Abu Hanifa, você primeiro tem que ir ver onde é que ele levou. Onde é que ele se baseia. E disse imam Malik, rahimahullah, innama ana basharun, na verdade eu sou humano, ukhti'u wa usibu, eu cometo erro e também acerto. Fanzuru fi ra'yi, repare a minha opinião. Fakullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah, tudo que estiver em concordância com o Qur'an e a Sunnah, fakhudhuhu, vocês devem levar. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah, e tudo que não estiver em conformidade com o Qur'an e a Sunnah, fatrukuhu, então vocês devem abandonar. Primeiro diz, vocês devem levar. E no segundo, se não estiver em conformidade, vocês devem abandonar. Prezados irmãos, também disse Imam Shafi'i, kullu hadithin عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. Todo hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam é a minha opinião, por mais que vocês não tenham ouvido a partir de mim. Prezados irmãos, esses imãos, esses 4 imãos, prezados irmãos, esses 4 imãos, eles estão aqui a demonstrar de que não é jaiz para eles, é um muçulmano, seguir apenas suas opiniões, sem primeiro ele voltar para aquilo que é o livro de Allah e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Prezados irmãos, o fanatismo é algo que desvia o seu praticante. O fanatismo, yani seguir a religião cegamente, seguir um sheikh cegamente, é algo que pode constituir grande problema entre aquela pessoa que segue, assim como aquele que é seguido. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, dado o exemplo daquele alim que traz alguma falsidade dentro da sociedade islâmica e ele é seguido, então Allah subhanahu wa ta'ala compara esse alim com o shaitan, compara esse alim e o seu seguidor com o shaitan. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. Diz Allah, exemplo deles é igual a shaitan. إذ قال للإنسان اكفر, quando o shaitan disse para o ser humano, cometa kufri, desobedeça a Allah, e o ser humano vai obedecendo o shaitan. E Allah diz, فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Quando o ser humano descreu, obedeceu o shaitan aí disse, إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ, eu estou distante de si. Esse pecado que você cometeu, eu estou muito longe. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, eu tenho medo de Allah. Mas depois de desviar, conforme referenciou isso Imam Sufyan al-Thawri, conforme veio no livro Akhlaq al-Ulama de Imam al-Ajurri, disse, ta'awadhu billahi min fitnati al-alim al-fajir, peçam refúgio a Allah contra a fitna do alim al-fajir, o alim corrupto que desvia as pessoas, wal-abid al-jahil, assim como da ignorância.
dos crentes, que quer dizer dos adoradores, daqueles que não são alim. É preciso nós pedirmos refúgio a Allah, porque esses dois fitnas, prezados irmãos, são as fitnas mais terríveis desta umma. E esses ulamás nos aconselham nós a pedirmos refúgio a Allah. E normalmente eles trazem esse dito por baixo do versículo que nós recitamos há pouco tempo. Prezados irmãos, na Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Na verdade, dirá o Shaitan, لما قضي الأمر, no dia de Qiyamah, quando Allah subhanahu wa ta'ala julgar as pessoas, levar aqueles do Jannah a introduzir no Jannah e levar os do Jahannam a introduzir no Jahannam. E aí Shaitan dirá: Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq. Na verdade, Allah vos fez uma promessa real e Allah cumpriu com a sua promessa. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. E eu também vos prometi e agora eu contrariei a minha promessa. Dizem os ulamás que Shaitan dirá isso, que é para uma forma de irritar mais a pessoa que estará no Jahannam. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Lá no dunya, eu não tenho nenhum poder sobre vocês. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. A não ser que eu fiz da'wa para vocês. Vos chamei para vocês rejeitarem o haqq. Trouxeram o haqq para vocês. Mas eu chamei a vocês dizendo: abandonem aquilo ali. Aquele haqq que estão a falar, aqueles são al-Shabab. Abandonem. Aqueles são emocionados, abandonem. Aqueles são jovens que não sabem nada, abandonem isso. Eu fiz o meu da'wa para vocês e vocês aceitaram. E ele diz: fastajabtum li, e vocês me aceitaram. Fala talumuni walumu anfusakum. Não culpem a mim, mas culpem a vocês mesmos. Porque o haqq chegou para vocês, vocês sozinhos rejeitaram e seguiram a mim. Então aguentem com as consequências. Essa é a resposta de Shaitan, que dará sobre as pessoas que rejeitam uma verdade seguindo um determinado alim, independentemente se a pessoa sabia ou não. Allah vai juntar todos eles no Jahannam. Prezados irmãos, para terminar, ainda tínhamos muita coisa por mencionar sobre este tema, porém o tempo está-nos a fugir. Para terminar, prezados irmãos, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, no seu livro Kitab al-Tawhid, ele escreveu lá um capítulo, dizendo: Babu man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. Capítulo de quem for a seguir alim ou líder في تحريم ما أحل الله, é algo do haram, algo que Allah tornou halal e ele ir tornar aquela coisa haram. أو تحليل ما حرمه الله, ou ele tornar halal algo que Allah tornou haram, ele seguir o seu sheikh por causa dessa opinião, diz: فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا. Ele tomou esses seus ulamás como senhores. Quer dizer, ele fez um shirk. E o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, por baixo desse título, foi mencionar alguns ditos, cerca de 3 ditos, que demonstram que a pessoa seguir a religião, prezados irmãos, cegamente, de certeza pode vir a sair do Islã. Aliás, isso pode ser um fator da pessoa perder aquilo que é o seu din. Prezados irmãos, eu vos aconselho a se afastarem de todos aqueles que vos convidam para a falsidade. E vocês só podem descobrir que isso é falsidade quando, em primeiro lugar, vocês perguntarem: esse dito que vocês estão a trazer, de onde é que vocês estão a levar? Será que Allah disse assim? Será que Rasul disse assim? Será que os sahabas perceberam assim?
Quem dentre os ulamás da Sunna explicou assim conforme você está a dizer. Prezados irmãos, se vocês fizerem essas questões, essas 3 ou 4 questões, aí vocês irão se salvar de seguirem as pessoas cegamente. Para terminar, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos preservar de todas as fitnas que nos rodeiam cá no nosso país. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.